Salve nerds, galera! Katsuchi no Kamidata Kemono Tachie, também conhecido como As Sagradas Feras Abandonadas. Episódio 7, um episódio que, cara, toda a desgraça que a gente viu acontecendo aí nos episódios anteriores resultou nisso aqui, né? Vamos ver as consequências, porque foram pesadas, de certa forma. E também uma coisa que impressionante que eu fiquei até me perguntando se não vai dar treta aí mais pra frente. Bom, se inscreve no canal, compartilha pra ajudar. Bora pro vídeo. Começando com a Scal. A Scal, nossa querida Nancy, ela teve que voltar pra casa depois do incidente lá do Hank, né? Ela só estava seguindo o Hank, basicamente. E aí depois que ele partiu a cidade ao meio, Whitechurch virou a cidade totalmente ferrada ali, né? Partida em dois. A Nancy é obrigada a voltar pra casa. Enquanto isso, tá rolando uma notícia interessante. Que notícia, hein? O nosso querido Caim, ele criou uma nova nação. É isso mesmo que você ouviu, cara. Ele criou uma nova nação, que é a Nação Livre de Nova Pátria. E agora nós temos aí, né? Putz, já não bastasse a União do Norte e a Confederação do Sul, agora a gente tem aí a Nação Livre, né? Que chega dominando, porque ele tem um exército que é relativamente pequeno, aparentemente, mas são feitos de pessoas que estão descontentes com o resultado da guerra. Ou seja, deve ter muito sulista ali, obviamente, e deve ter pessoas do norte também, corruptas e por aí vai, né? Fora também uma parcela da população que quer vingança, né? Já que a guerra devastou aí o povoado, a cidade de muita gente, né? Deixou muita gente na merda, como a gente viu aí nos episódios anteriores. Então, tem muita gente apoiando que o Caim passe o carro em todo mundo. Tem muita gente apoiando. Além disso, ele tem aqueles encarnados lá que são mais fraquinhos, mas ainda são encarnados. Dá trabalho pra uma galera aí, né? Então, né? Tá aí, o Caim é um perigo, uma ameaça. Já era só por si só. Agora então, irmão, ele tem um exército atrás dele. Nossa senhora. E o Hank tá desaparecido. O Hank nunca mais ouviu falar nele desde aquele incidente lá que ele partiu o Whitechurch, né? Sinistro, olha só. Beleza, aí a Nancy volta pra casa, né? O pessoal ali meio assustado, né? Que ela saiu andando lá atrás do encarnado, voltou pra contar a história. E ela vai ali, ficar no túmulo do pai dela por um tempo. A casa dela tá toda ferrada, porque o tempo degradou, né? E quando ela volta pra cidadezinha, ela encontra a Lisa e a Coupe de Grace. E aí a Lisa explica que tem um encarnado por ali, nas florestas, né? E aí, por incrível que pareça, a Nancy se oferece para servir de guia. Até porque uma pessoa que conhece, né, o território, já que o pai caçava e tal, né? Então é justo que ela seja guia dos caras, né? Mas ela se oferecer foi o que chamou minha atenção. Dizia que ela ia desistir depois do que aconteceu, né? Mas não, aparentemente não. E ela tá bem indecisa, né, cara? Ela finalmente tá começando a martelar na cabeça dela a dúvida se ela deveria... O que ela deve fazer, né? Se ela deixa os encarnados pra lá, se ela tenta dar um fim neles igual o Hank tá fazendo, né? Porque... ela tá numa dúvida moral absurda, né? Absurda pra caramba. E aí, depois de levar a galera ali pela floresta, eles montam um acampamento lá no meio do mato. A Lisa dá aquele abraço de amigo no Cloud, né? Aquele abraço amistoso, interessante. Um abraço muito interessante. E aí, meu irmão, começam a ter ali alguns tremores, alguns barulhos nas árvores. E quem aparece é o encarnado que eles estão procurando. Só que o encarnado é o John. É, o John, pai da Nancy, pai da Scal. Ele tá vivo. Tipo, o Hank deu um tiro na cabeça dele com um revólver. Como é que o cara tá andando ali, né? Como é que ele me aparece assim, né, cara? E ele tá todo ferrado, ele tá todo estrupiado ali, o corpo dele tá se degradando ali. Mas ele tá vivão. E totalmente fora de controle, porque ele já começa ali dando um ataque já. Se não é o Cloud, a Scal morria. Basicamente isso. A Lisa tem treinamento, ela que se vire. E aí os soldados ali tentam dar tiro nele e tal. Os tiros não fazem muita coisa, só serve para o cara desistir e ir embora mesmo, né? E a Nancy agora fica nessa dúvida, né? Caramba, por que meu pai tá aqui, né, cara? Que coisa absurda.
Aí a gente descobre primeiro que ele não foi enterrado. A gente pensou, né, que a Nancy tinha enterrado o pai dela, né? Na verdade foi o exército que enterrou e foi no meio do mato. Enterraram um dragão no meio do mato. Olha só. E também que alguns encarnados, eles têm, vamos dizer assim, muita vitalidade. Então, às vezes, mesmo quando eles parecem mortos, eles não estão mortos de verdade. Isso me deixou na dúvida, porque vocês vão entender no final desse vídeo aqui que existe um estado físico que os monstros... alguma coisa acontece no corpo deles quando eles morrem de verdade, tá? E a gente já viu isso antes. Só que alguns monstros a gente não viu isso acontecer. Vocês vão entender o que é mais pra frente, tá? Enfim. E aí agora a Nancy tem um outro dilema, né, cara? Ela vai ter que matar o próprio pai, ela vai lutar contra o pai dela agora, né? Porque a Coup de Grâce vai. E ela não vai se meter com a Coup de Grâce, com certeza. Eles não são o Hank, né? Pois é. E aí a Lisa tem uma conversa ali com a Nancy. E aí ela dá umas balas ali pra Lisa, que é tipo aquela munição, né, brilhante, matadora de deuses, só que para o rifle da Nancy. Lembrando que aquele rifle é um tiro violento. É um tiro violentíssimo. Então vamos ver aí o resultado aí dessa boa ação aí da Lisa, né, cara? E ela deu a opção, obviamente. Ela não chegou pra Nancy e falou: ah, vai lá e mata teu pai. Não, ela, olha, vou te dar a munição aqui. Se tu quiser tomar essa decisão, tu vai lá e bala na cara do dragão, irmão. Bata o Dovahkiin, é isso aí mesmo. Que aliás é o dragão aí que ele é inspirado, é o Nidhogg, que é o dragão nórdico lá, né? É interessante pra caramba. Eu joguei muito com ele no Age of Mythology, inclusive. Bom, deixando minha gameplay de lado. Nossa, explodiu tudo aqui. Acabou que, cara, eles tiveram que dar conta do dragão. Eles montaram uma armadilha com vários explosivos e tal. Teve um cidadão que serviu de isca pro Jon vir atrás dele. Esse cara deve ter sido muito bem pago pra fazer isso. Porra, tá correndo de um dragão, cara, tá de sacanagem. E aí acaba que o Jon cai ali na armadilha. Os caras explodem tudo na cara dele, machucam ele pra caramba, dão tudo que é bala na cara dele, mas não é o suficiente. E ainda por cima ele atira bolas de fogo. Aí o Nidhogg realmente ele atira fogo, né? Então, complicou, né? E aí tem uma hora que ele levanta voo, começa a voar em direção à cidade, a vilazinha ali, né? Onde a Nancy mora. E aí todo mundo vai atrás dele e tal. Os soldados tentam atirar, não conseguem. O Cloud usa uma arma ali que ele tem, sei lá, uma bazuca violenta, que ele usou inclusive contra o Caim. Ele consegue arrancar uma asa do dragão, mano. Olha, ele arranca uma asa do cara. Sinistro. Acho que esse tiro aí é quase tão eficiente quanto as matadoras de deuses, eu acho. Caraca. Ele derruba o Jon, mas antes o Jon dá uma bola de fogo ali que quase mata o Cloud. Ele fez ali uma manobra evasiva ali pra sobreviver, né? Mas atrasou a Coup de Grâce e o dragão caiu mais perto da vila. Então ele começou a ir andando pra lá. Enquanto isso a Nancy e a Lisa estavam tentando chamar o pessoal pra sair de casa, né, cara? Pô, sai, gente, tá vindo um dragão aqui. Aí o pessoal, pô, que dragão o quê? Vai dormir, cara. Pelo amor de Deus, né? Essa hora. Pô. E aí o Jon aparece e todo mundo, ih, ferrou. Caraca, já era, mano. Aí, na moral, é brabo, cara. Se vê um dragão vindo na tua direção é meio brabo, né? E aí sobrou só pra Nancy. Só ela tava ali com uma arma podendo lutar contra aquela coisa, né? E aí ela, no momento ela começa a titubear, porque ela não quer atirar, obviamente, no pai dela, né? Mas ela decide seguir os passos do Hank. Ela sabe que o pai dela tem que ser parado e ela que vai ter que fazer o serviço. E aí ela começa a dar tiro atrás de tiro, atrás de tiro. E algumas balas entram nele, mas não acertam nada vital, nenhuma área vital do dragão. Mas é bastante efetivo aquele rifle. Você vê que entra, né? Ao contrário da maioria dos tiros que bate, não faz porcaria nenhuma. Até que uma das balas atravessa o peito do Jon e ele cai, né? E antes de morrer, ele faz aquele gesto, né, que ele fez quando ele apareceu, que ele tenta encostar na cabeça dela com a pontinha da garra, né? Interessante pra cá, a gente vê que ele tem a consciência antes de morrer, né? E que ele provavelmente estava feliz da Nancy ter parado a desgraça que ele ia fazer, né?
E agora é que vem a parte interessante, porque quando ele morre, ele se desfacela. Ele vai, tipo, se quebrando, sabe? Tipo, é estranho falar, mas é como se fosse um Shadow of the Colossus, sabe? Quando os Colossus morrem lá, você vê que eles... Quando você vai lá no corpo deles, você vê que eles estão todos zoados, meio se desfazendo. É tipo isso que acontece. E aí eu te pergunto, a gente já viu isso com Gárgula, mas a gente não viu isso com o Minotauro, e com certeza a gente não viu isso com o Behemoth. Então, eu tô com medo, porque se o Behemoth voltar, e dessa vez ele não vai querer ir pro mar não, cara. Ele vai querer tacar o terror. Pode ser um problema, né? O Minotauro até pode dar pra derrubar, agora o Behemoth pode ser mais complicado, né? Enfim, depois de derrubar o próprio pai ali, né? Teve que lutar contra o próprio pai. Ela fica ali no chão por um tempo e tal. E ela decide seguir os passos ali do Hank. Ela fala isso pra Lisa, inclusive, que dá um abraço ali de amiga nela, né? Um abraço carinhoso. E no pós-crédito a gente vê que ela tomou uma decisão interessante. Ela quer encontrar o Hank pra dizer alguma coisa pra ele. Vamos ver, né? O Hank, que era pra ser, acho que o protagonista da treta, né, tá desaparecido. Então a Nancy vai substituir ele por um tempo aí, né? A gente vai ficar vendo só o lado da Nancy por um tempo, eu acho. Bom, vamos ver o que vai dar nisso aí, né? E o Caim tá chegando, né? Ele tá dominando vários territórios aí, passando carro, né? Vamos ver o que vai acontecer mais pra frente. Gostei muito desse episódio, cara. Mas e vocês? Comenta aí os comentários. Então, são de vocês, cara, estão aí. Digita aí qualquer coisa. Se inscreve, compartilha, cara. E eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui.